Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem, queridos amigos encarnados que dividem comigo este momento tão especial chamado Evangelho no Lar, onde estamos dispostos a aprender e absorver da melhor forma possível as palavras de Jesus, os ensinamentos divinos, os ideais cristãos, para que possamos ser cada vez melhor ferramentas de Deus a serviço do amor. Portanto, pedimos à espiritualidade, por favor, abençoem essa água que deixamos preparada, a fim de que ela possa ser fluidificada, transformando-se em um bálsamo para o corpo, o perispírito, para a nossa alma, atuando em cada chakra, cada átomo, cada célula, e que ao bebê-la a gente possa também intencionar uma vibração positiva para quem está precisando de saúde, de fé, de coragem, de prosperidade, de resiliência, enfim, que a gente sempre divida com aqueles que precisam nossas energias positivas, porque isso faz muita diferença. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A fé que transporta montanhas. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que vocês possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, neste caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança,
a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre a responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar, e também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. É preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade, e aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que de fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo. Ele modifica as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente pela vontade dirigida ao bem realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Essa passagem, meus irmãos, me lembrou de uma situação recente que eu testemunhei. Uma senhora com mais de 70 e poucos anos perdeu o marido e eles viviam juntos há mais de 42. Tinha uma relação muito próxima, né? Estavam juntos todos os dias, se viam todos os dias. E quando ele faleceu, todas as pessoas, principalmente os parentes, os amigos, acharam que ela pudesse deprimir e que fosse ficar arrasada, que fosse ficar muito triste com o falecimento dele. E ela sempre foi uma pessoa de muita fé. E isso não aconteceu. Após o desencarne do esposo, ela continuou feliz, sorridente, continuou fazendo as coisas dela, ajudando as pessoas da forma que ela já fazia. Até que certa vez, uma pessoa da família perguntou: mas você tá tão forte, a gente pensou que você não fosse resistir, que fosse ficar triste, que fosse ficar inconformada, fosse ficar chorando. E ela respondeu: as pessoas acham que eu não amei meu marido por eu não estar chorando, por eu não estar sofrendo. Só que eu não estou chorando e não estou sofrendo porque eu tenho fé. Eu tenho fé de que eu verei ele novamente. Eu tenho fé de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que, quando vivo, ele tivesse uma vida boa. Então, olha só, meus irmãos, que exemplo lindo de fé verdadeira, fé inabalável. Se ela acredita que ela ainda vai rever o marido em uma outra existência, se ela sabe que o que estava ao alcance dela, ela fez, se ela sabe que ele foi embora por vontade de Deus,
que se não fosse hoje, seria no outro momento. Ela sabe que ela não precisa se desesperar, sabe que não precisa se revoltar ou deprimir. O amor dela pelo esposo continua existindo, a falta do esposo sempre há de existir, mas a fé faz com que ela reaja, com que ela lide com isso de uma forma mais bonita, mais forte. E assim é a fé que move montanhas. É aquela fé que consegue suprir e combater os nossos medos. É aquela fé que dissolve a nossa arrogância, a nossa soberba, como foi dito aqui. É aquela fé que faz a gente ter forças de onde a gente não achava que tinha para conseguir resistir, enfrentar as dificuldades. Então, a fé que transporta montanhas nada mais é do que uma fé movida pela confiança. Nós confiamos em quê? Confiamos no Deus que nos criou. Confiamos na crença que nós temos nele. Nós confiamos nos desígnios de Deus. E nós confiamos que estamos no caminho certo, fazendo por onde, buscando ser cada vez mais e melhor, como eu costumo dizer aqui, ferramentas dele a serviço do amor. Então, se a gente tem todas essas consciências, ela vira uma confiança muito forte de que o bem está conosco em todos os momentos, inclusive quando parece não estar. Assim sendo, que hoje a lição seja essa. Como é que anda a nossa fé? A gente vacila em nossa fé às vezes? A gente confia desconfiando, com o olho aberto ou fechado? A gente acredita nos propósitos que Deus tem para nós? E isso é diferente de ter uma fé cega. Não é você aceitar qualquer coisa que lhe dizem, mas é no sentido de confiar no seu destino, que a sua missão, ela existe uma trajetória que, claro, você pode, com confiança, com alegria, com resignação, com luta, suavizar os seus caminhos, mas que haverá lutas em que realmente elas precisam ser travadas. E para isso nós precisamos nos vestir com essa armadura chamada fé. E o que vai fazer essa armadura realmente funcionar é a nossa confiança. Senão a nossa fé será um mero enfeite para as pessoas acharem que temos fé e não para nós mesmos sentirmos que a temos. Sendo assim, vamos hoje com um sorriso no rosto, com todos os nossos irmãos de luz que estão nos cercando neste momento, olhar para cima ou olhar para dentro de nós, dar um sorriso gigante e dizer: obrigado, meu Pai, obrigado por mais um ensinamento, obrigado pela lição de hoje. Fortaleça a minha fé, meu Pai, que eu seja cada vez mais e melhor um instrumento de fé. Que a minha fé me proteja, que a minha fé me ajude, que a minha fé me ampare e que a minha fé permita que eu siga adiante, resistente, confiante nas minhas missões, nas minhas labutas, e que a minha fé possa inspirar aqueles que me cercam a ampliarem as suas também. Que eu seja sempre, meu Pai, um exemplo vivo do Teu amor. Me dá esta força. Estou a pedir e estou disposto a ser assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. E o pão nosso, o de cada dia, nos dai hoje, Pai. E perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todos os males, pois sabemos que é Teu todo o poder e a glória
para todo sempre. Amém.